Boa tarde, professor Wender. Essa aula é direcionada para os alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental 2, sou da Escola José Maciotti, do município de Uberaba. Nós vamos hoje falar sobre a hegemonia europeia. O continente europeu, ele foi e é uma das grandes revoluções e realizações humanas. Por causa de sua cultura, ela possui um grande destaque. Então, a Europa ela vai ser um palco de várias coisas que vão acontecer no mundo. E, para a gente entender, o que é hegemonia? Hegemonia é a supremacia, é um poder de algo ou alguma coisa. Por exemplo, a Ferrari ela busca uma hegemonia mundial na parte do automobilismo. Então, ela quer ser sempre a primeira. Então, hegemonia significa isso, estar no poder. No início do século XX, o capitalismo ele se expande e os burgueses eles partiam à conquista de um mundo. Então, como vocês podem ver aí, ó, o Reino Unido, ali, a França, eles foram os principais meios essa questão de capitalismo. Então, por quê? Porque era fácil, eles estavam próximo a mar, próximo ao continente, então era fácil de chegar e sair as mercadorias. Então, a França, a Inglaterra e a França, elas se tornam as principais potências da colônia, nesse período. E depois, tardiamente, a Alemanha e a Itália elas vão entrar, mas só que já está começando toda uma guerra, já está começando todo aquele turbilhão que nós já vimos na última aula. Tais choques apresentavam constantes crises, porque vamos imaginar que esse capitalismo ele vai querer sair dali, mas ele não vai ter força. Por quê? Porque está tendo guerra, está tendo muita briga entre os países. A Europa ela tem esse auge, mas com o início da Primeira Guerra Mundial, essa hegemonia da Europa termina. Então, meio que quando ela estava começando a ganhar um fôlego, quando ela estava começando a conquistar novos mundos, vem a Primeira Guerra Mundial e ela perde essa hegemonia mundial. Um fato importante é destacar que a Europa não é um país, e sim um continente. Ele é formado pelo maior país, que é a Rússia, e o menor sendo o Vaticano, que a gente vai transformar-se isso em Eurásia, porque parte dos países da Europa faz parte do continente asiático. Então, é tudo muito próximo, como ele está falando no slide. A Eurásia é a massa que forma um conjunto Europa e Ásia, composto pelos continentes europeus e asiáticos. E ela vai ser separada por cordilheiras dos Montes Urais, localizado na Rússia, pelo Monte Ural e pelo Mar Negro e pelo Mar Cáspio. Então, a Rússia e a Turquia, elas estão nos dois continentes. Ela está tanto no continente europeu quanto no continente asiático. Então, para vocês verem como que essa questão ali na Europa, ela foi muito conturbada, porque tipo, eu faço parte disso, eu faço parte daquilo, e até eles começarem a entender aonde que os países iam estar definido cada um, foi onde começou aquelas guerras que a gente viu, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Então tudo isso ajudou com que essas guerras tomassem maior proporção. A Europa se constitui como continente em razão dos acontecimentos históricos, pois nesse território houve as principais dimensões culturais, políticas e econômicas. E ela vai expandir a influência no âmbito internacional. Esses países, os coloridinhos, são os países da Europa, os que fazem parte da Europa. Aqui do amarelo para cá no branco já é a Rússia, mas como eu falei, metade da Rússia está na Europa e metade da Rússia está no continente asiático. E dentro desse contexto, dentro dessa caracterização, a gente vai entender que vai haver três principais polos onde vai esse dinheiro, para onde vai esse capitalismo, que é Bélgica, Holanda e Luxemburgo.
que é o Benelux. Então, esses 3 países, eles vão centralizar o poder econômico dentro deles. E a Europa, ela vai ter uma civilização romana, grega, ela vai passar pelo Renascimento, ela vai passar pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial. Então, ela vai passar por várias questões, ela vai passar por várias modificações, e essas modificações vão fazer com que ela torne-se a potência que ela é hoje. E a gente pode perceber que até hoje a Europa é um dos maiores blocos econômicos do mundo. O domínio europeu no mundo teve início durante o século XVII, teve início durante o século XV e XVI, por meio da busca de expansão de território. E foi através das grandes navegações, como a gente pode ver aqui no slide, as navegações de Cabo Verde para o Brasil, as navegações Vasco da Gama. Então, grandes navegações fez com que a Europa tornasse-se o centro do bloco econômico. Então, o mercado ele vai expandir cada vez mais e o número da população também. Porque quanto mais eu tenho dinheiro para aquele país, maior vai ser o número da população. Por terem desenvolvido aspecto político e cultural, conseguiu implantar sobre outros povos o domínio. Então, por exemplo, quando eles chegaram aqui no Brasil, os europeus, eles conseguiram dominar. Por quê? Porque eles tinham tecnologia, eles tinham estratégia militar, então eles vão atrás dos índios, eles vão atrás dos negros na África para trazer eles. Por quê? Porque eles têm esse domínio, o domínio de arma, o domínio tecnológico, eles conhecem, eles são astutos, então eles vão fazer com que isso fique mais fácil para aprender essa população. E justamente nesse momento, criaram-se a expressão civilizado e selvagem, que é o que nós vamos ver o eurocentrismo. O que seria esse eurocentrismo? A Europa ela é a top e os outros países estão abaixo dela. Então, tipo, por exemplo, a Europa ela é o eurocentrismo, onde que eles são educados, eles sentam à mesa, eles cultuam um Deus próprio, que seria o Deus da religião católica. A forma como eles andam, a forma como as mulheres se comportam, os homens, eles vão nos grandes salões na Europa. Aqui no Brasil era tudo ao contrário. Os índios andavam pelado, eles não tinham prataria para comer, eles comiam com a mão. Mas é errado essa civilização que eles chegam e encontram aqui? Não. Por quê? Porque era a civilização que os índios estavam naquele momento. Então, para os índios, eles encontravam Deus na árvore, Deus no sol, Deus na chuva. Para eles é errado? Não. Para eles é certo. Por quê? Porque é a cultura deles. Quando eles chegam no Brasil, eles querem tirar essa cultura indígena e trazer uma cultura europeia. Uma religião, a forma deles vestirem. Então, tudo isso a gente não pode falar que é errado. É errado eu ver o índio louvar a chuva? Não. Se ele acredita que a chuva, eu encontro Deus nela, é ali que ele vai encontrar Deus. Então não é errado. Mas na época os europeus achavam isso o cúmulo do absurdo. Então, o eurocentrismo ele está no topo e as outras religiões, as outras civilizações, as outras culturas, elas estão abaixo. Elas é como se fosse para o europeu é como se fosse um nada. Ele não considera as outras culturas como sendo algo que pode ser compartilhado, mas só a dele que vai ser a melhor. No entanto, essa distinção entre os grupos atualmente pode ser identificada e observada pelos países da Europa, salvo que Estados Unidos e Japão, eles não são europeus. Então, todos os países que vai fazer a grande potência mundial do mundo caminhar são da Europa, tirando Japão e Estados Unidos. Como eu mostrei aí, vocês podem ver que os maiores países, os mais ricos, estão na Europa, tirando Japão e Estados Unidos, porque são duas potências também hoje mundial. Essa potência hoje não está direcionada somente para a Europa. A gente tem que ver que após a Segunda Guerra Mundial, após o fim da Guerra Fria, essa potência ela não vai ser mais única, ela vai ser de vários países. Então a Europa ela fica ali meio balançada ali, mas ela consegue manter a sua força, mas essa
distribuição de riqueza dos países vai ser dividida também. Na concepção europeia, o restante do mundo ele é um canteiro de obras. Como eu coloquei aí, ela vê como assim, o Brasil ele só tem mão de obra barata, ele não tem pessoas qualificadas para trabalhar. Ele não reconhece isso. Mas, com o passar do tempo, os outros países vão mostrando para a Europa que eles também têm força. Como, por exemplo, o Japão, os Estados Unidos. Eu já falei que está uma potência mundial aí. Então ele vai começar a mostrar que os outros países também têm força. Mas a Europa vai mostrar que as metrópoles ocidentais europeias, elas têm grande quantidade de ouro e prata. Só que eles não falam isso. Eles mostram como se eles tivessem uma potência diferente. E eles ainda vai ter um trabalho escravo. Porque para eu conseguir tirar esse ouro e essa prata, essas pedras preciosas, eu preciso ter um trabalho escravo e uma mão de obra barata. Então, a Europa ela é meio que esperta, entendeu? Ela tenta mostrar para os outros países que não, que ela é tudo legalizado, que ela é bonitinha, que eles são europeus, papapá, são altos, loiros, mas ela não mostra esse lado dela meio que obscuro. E a União Europeia, ela representa uma ofensiva contra a hegemonia norte-americana. Por quê? Porque a União Europeia, elas são vários países. A gente vai ver um pouco mais à frente o número de países que faz parte dessa união. E os Estados Unidos, ele é praticamente sozinho. Então, tipo, os Estados Unidos, para bater de frente com a União Europeia, é uma coisa meio que... Por isso que sempre os presidentes da Europa, como o presidente dos Estados Unidos, eles estão meio que batendo de frente um com o outro. Por quê? Porque eles querem mostrar um poder maior que o outro. E qualquer hora, ou qualquer um desses países que eles sentirem ameaçado, pode começar a surgir uma guerra mundial fria. Uma guerra fria, desculpa. Uma guerra mundial não. Uma guerra fria, porque eles querem mostrar cada vez mais poder entre um e o outro. E a União Europeia, como diz o nome, é a junção de vários países, como eu falei anteriormente, e ela é um grupo que integra muitas de suas regras políticas, econômicas e sociais. E é o maior e mais antigo bloco econômico do mundo. Portanto, o mais sofisticado, pois discute, debate e vive essa união há mais tempo do que os blocos econômicos relativamente jovens. A União Europeia ela é formada por 28 membros, sendo mais de 50 milhões de cidadãos e possui 3 sedes. Como eu já falei, Luxemburgo, Istambul e Bruxelas, que é a sua capital. Então, eles são bem divididos, eles são bem espalhados por essas três sedes. Então, é o que ajuda com que a Europa tenha cada vez mais poder diante dos outros estados, diante de outros países. Todos os países europeus têm a escolha de integrá-la. Como aconteceu o Reino Unido, falaram que eles iam sair da União Europeia, para eles foi de boa, mas há uma convergência ali, eles ficam meio que naquela, vai sair, não vai, e começa uma briguinha ali entre eles, mas é mais por questão de poder mesmo. A União Europeia, se ela realmente vier a sair, ela perde alguns benefícios, como, por exemplo, a língua, o dinheiro, a questão eu preciso disso. A União Europeia vai e ajuda. O Reino Unido estando sozinho, ele tem que fazer por conta própria. Eu creio que não vai sair porque para eles não seria muito benéfico. Então é melhor continuar da forma como está, quietos e deixar a coisa acontecer para que outros países possam ajudar eles. Por que foi criada a União Europeia? A União Europeia ela foi constituída em 1992 e sua formação vem de muito antes. Então, antes eram apenas 6 países que faziam parte dessa junção e a composição foi Alemanha, Itália, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e eles vão ser conhecidos como a Europa do carvão e do aço. E depois eles vão passar a ser conhecido o grupo dos 6. Então, a partir desse grupo dos 6, eles vão começar a aderir outros países que vai interagir com esses países
que já estavam no poder. Com o fim da guerra, os países que antes eram territórios, eles vieram a se fragmentar e os estados tornaram-se maior. Então, antes das guerras, os países eram maior. Com a guerra, eles tiveram meio que dividir. Por isso que a União Europeia ela é 28 países e ela torna-se grande aí. Ela torna-se esse monstro que a gente vai entender aí como que faz essa União Europeia. Aqui no slide, elas têm 24 idiomas oficiais. Então, para vocês verem como que torna-se algo grande, torna-se algo que ali vai tornar-se cada vez maior, né? E pelo Tratado de Roma, integrado por 12 países, em que eles começam a ganhar essa força. Foi o primeiro bloco econômico a permitir a livre circulação de pessoas. Então, a União Europeia ela tem essa... eu estou na Europa. Aí vocês ouvem falar assim, eu estou na Europa, eu estou na França, por exemplo. Da França eu posso ir para qualquer outro país, para qualquer outro lugar de trem ou de avião. Não precisa de passaporte, não precisa daquelas coisas que para mim para ir para outro país eu precisaria de ter. É mais fácil essa locomoção dentro dos países da Europa, entendeu? Então a Europa ela torna-se a grande potência mundial. Obrigado e um bom feriado. Fiquem em casa e se cuidem. Até semana que vem.